Seção 3ª. Do arbitramento. Artigo 71. Sempre que sejam omissos ou não mereçam fé a declaração ou o esclarecimento prestado, ou o documento expedido pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial, a autoridade competente, mediante processo regular, deve arbitrar a base de cálculo do imposto. Artigo 72. A base de cálculo também deverá ser arbitrada nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. O contribuinte ou responsável, após regularmente intimado, recusar-se a exibir à fiscalização os elementos necessários à comprovação para a apuração das operações realizadas. Inciso 2º. Quando os livros e documentos fiscais exibidos pelo sujeito passivo não merecerem fé. Inciso 3º. Não prestar o sujeito passivo depois de intimado, os esclarecimentos necessários para uma regular fiscalização. Inciso 4º. Prática comprovada de subfaturamento. Inciso 5º. Serviços prestados sem a determinação do preço, ou a título de cortesia. Inciso 6º. Flagrante insuficiência do imposto pago em face do volume dos serviços prestados, ou houver fundada suspeita de que os documentos fiscais não refletem o preço real dos serviços, ou quando o declarado for notoriamente inferior ao corrente na praça. Inciso 7º. O contribuinte não possuir livros ou documentos fiscais, exigidos pela legislação do ISSQN. Inciso 8º. No caso de extravio das notas fiscais, não sendo possível a apuração da base de cálculo por outros meios. Inciso 9º. Quando o sujeito passivo não estiver inscrito na repartição fiscal competente. Parágrafo único. O arbitramento referir-se-á, exclusivamente aos fatos ocorridos no período em que se verificarem os pressupostos mencionados, nos incisos deste artigo. Artigo 73. A base de cálculo será arbitrada, levando-se em consideração os seguintes elementos. Inciso 1º. O valor das matérias-primas, dos materiais secundários e de quaisquer outros materiais aplicados ou consumidos na prestação dos serviços. Inciso 2º. As despesas com salários e pro labore. Inciso 3º. As despesas com aluguel, condomínio, água, luz e comunicação. Inciso 4º. As despesas com tributos e demais encargos. Inciso 5º. Os pagamentos dos impostos efetuados pelos mesmos ou por outros contribuintes da mesma atividade, em condições semelhantes. Inciso 6º. As peculiaridades inerentes à atividade exercida. Inciso 7º. Preço decorrente dos serviços oferecidos à época, a que se referir a apuração. Inciso 8º. Fatos os aspectos que exteriorizem a situação econômico-financeira do sujeito passivo. Artigo 74. No arbitramento. Inciso 1º. Deve ser enunciado em demonstrativo que especifique os elementos e critérios adotados. Inciso 2º. Não obsta a cominação das penalidades estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1º. A autoridade fiscal responsável pelo arbitramento em qualquer das hipóteses previstas, deverá apresentar relatório circunstanciado sobre o motivo do arbitramento e os valores utilizados na sua fixação da base de cálculo, constante inclusive do auto de infração. Parágrafo 2º. Os elementos utilizados como critério para a fixação da base de cálculo arbitrada, deverão ser documentados e farão parte integrante do auto de infração.
Parágrafo 3º. No caso de estabelecimento que represente, sem faturamento, empresa de mesmo titular, sediada fora do município, a base de cálculo compreenderá o valor de todas as despesas necessárias à manutenção do mesmo, acrescida de 35%.